o feminismo, mais uma igreja se curvando ao feminismo. A Assembleia de Deus nomeou a primeira pastora presidente de campo da história da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Caralho, é isso? É só isso, mané? Caralho, eu achando assim, nossa, as feministas invadiram a igreja, as feministas fizeram não sei o que. Não, caralho, eles só elegeram uma pastora. Porra! 1984, mané. 1984, tá aqui, ó. É literalmente 1984. Maldita Assembleia de Deus, que isso? Quão grave é isso? Quais as implicações dessa nomeação? Para onde a igreja caminha ao desobedecer uma ordem clara da Escritura? Não esquece de dar o seu like, de comentar, porque isso faz com que o YouTube mostre o vídeo para muito mais gente, pessoal. Então, lasca o dedo aí e bora pro nosso vídeo de hoje. A notícia é muito triste, é esta. A notícia é muito triste. Caralho, nossa, é muito triste. Eu não me aguento de tristeza, cara. Eu tô com depressão. Eu tô com depressão lendo, só de ler essa manchete. AD Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, nomeia a primeira pastora... Não, eu achando que tinha sido algo muito grave, assim, sabe? Nossa, as feminazes fizeram o pastor Silas Malafaia ser cancelado. Não. Toma, gamer. É pra se infiltrar na igreja. Vamos nos infiltrar na igreja, né? Vamos instaurar aí o feminino na igreja. Daqui a pouco vai ter a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, capital, tendo pastora como presidente de campo. Puta que pariu, achando que tinha sido algo assim... Nossa! Não pode ser! Não, o cara tá tiltado com a Assembleia de Deus de Madureira ter uma pastora como presidente de campo. Assembleia Madureira nomeia primeira pastora presidente de campo. Na realidade, já havia pastoras, né, na Assembleia. Elas apenas... A Madureira fica na capital, pra vocês verem como é o manjo do Rio de Janeiro. Subiram o nível de desobediência e agora nomearam a primeira pastora presidente de campo. Ou seja, a pastora será presidente da sede de um estado. E a posse foi confirmada pelo bispo Manuel Ferreira, que é presidente vitalício da CONAMAD. Veja o que ele disse. Ela está, né, a pastora, recebendo a unção de pastora presidente da sede de um estado. A mulher não foi chamada só para cozinhar, não, disse o bispo. A mulher, Deus fez como nossa ajudadora. A mulher não... É legal que o cara dá o cargo pra mulher sendo machista, né? A mulher não é só pra ficar na cozinha. A mulher veio pra ajudar a gente também, é nossa ajudadora. Não nasceu só para lavar e ser escrava de homem. Ela nasceu para governar, continuou o pastor. Olha aí o pastor lacrador, hein? Tá, vamos por partes aqui. A primeira coisa a se dizer, né, que quando nós expomos o que nós acreditamos ser errado, muitas pessoas dizem que pastor divisivo, que absurdo. Veja bem, nós não temos papas. A nossa regra de fé é a Bíblia. E de maneira respeitosa, nós podemos e devemos, sim, discordar daqueles que pregam algo que nós acreditamos ser contrário à Escritura. Tipo cortar a barba, que nem tu tá fazendo. Essa barba aí não é natural, não. Caralho, tá me chutando. Olha essa barba desequilibrada. Porque de um lado ela tá cheia aqui, o bigode, e aqui do outro tá cortado. Porra! Isso aqui não é natural, não. Isso aqui, sabia que tá na Bíblia que tu não pode cortar a barba? Então, o que a gente precisa é ter a coragem de expor a verdade. Os discípulos também foram chamados de divisivos. Disseram assim sobre eles: homens que têm transtornado o mundo. Hebreus diz que a palavra de Deus ela é como uma espada que entra e divide. A verdade faz isso mesmo. É melhor a verdade que divide do que a mentira, que nos deixa todos unidos, indo harmoniosamente para a condenação. Qual é a verdade? Então, é claramente antibíblico a ideia de pastorado feminino. Paulo disse a Timóteo: e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Quando citamos este texto, logo vem o famigerado argumento cultural. Ah, isso aí tinha a ver com a cultura da época, que era uma cultura machista. A primeira resposta a isso é que quem defende essa ideia está dizendo que Paulo errou. Na época, os homens... Paulo errou. Paulo errou. O cara era um homem, velho.
eram malignos e deixavam as mulheres de fora de muitos postos. Paulo, então, está seguindo o espírito da época. Ora, se o espírito da época era pecaminoso e Paulo o seguiu, o que Paulo está dizendo, então, está errado. Assim, a Bíblia tem erros. Obviamente. Tu acha que 100% do que tá escrito na Bíblia é show, hein, mané? Não pode, cara. Não tem como. Se tu seguir 100% do que tá escrito na Bíblia... Eu queria dar um bom reality show, inclusive, né? Dar um bom reality show. Bota um monte desses cristãos que segue a Bíblia 100% e bota assim, ó. Por 6 meses, vocês não podem fazer nada que não esteja na Bíblia. Por 6 meses, vocês não podem fazer nada que não esteja na Bíblia. Como sabemos que a Bíblia não tem erros, esse argumento é absurdo. Paulo não estava errado e continua não estando errado. E ainda dentro desse tema, é interessante que, muito obrigado pela rede. Para desacreditar a Bíblia, crentes precisam recorrer a argumentos culturais e precisam buscar a história como fonte para interpretar a Bíblia. Eles usam a história, que é falha, para interpretar a Bíblia, que é perfeita. Por exemplo, a história é falha e a Bíblia é perfeita. Caralho, mano, puta que pariu. Não, eu não tô culpando os teólogos, não. Apareceu um teólogo aqui no chat tentando explicar. Eu não tô falando que todo religioso é dodói que nem esse pastor, não, tá, gente? Deus que me perdoe. Ó, Deus que me perdoe. Porque puta que pariu, que teólogo de fundo de quintal esse aí. É simplesmente, ó, é o que tá escrito. Pra isso aí tu não precisa de um teólogo, tu não precisa nem estudar. Tu só lê lá, ó, tá escrito isso, logo verdade, pronto. Isso aí é um programador que faz isso aí, não é um teólogo. Por exemplo, já disseram que Nero pôs fogo em Roma. Posteriormente, descobriu-se que provavelmente essa história é falsa. Então veja se faz sentido. Usar a história feita por homens, não inspirados por Deus, a história que é revisionada o tempo todo para interpretar a Escritura. A Escritura é escrita por homens, revisionada e reinterpretada o tempo todo, o pastor animal. Que é perfeita e imutável. A Bíblia Perfeita. É suficiente. A história, ela pode até servir de apoio à interpretação bíblica. Caralho, mano, esse cara é o Brasil paralelo da teologia. Não como fonte. E, para provar que a Bíblia é suficiente, eu parto para o segundo argumento que destrói a ideia de que a proibição paulina é fruto da cultura. No próprio texto, Paulo dá a explicação do porquê ele proibiu o que ele proibiu. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Paulo diz então no verso 12 que a mulher não deve ensinar e nem exercer a autoridade de homem. E no versículo seguinte, ele dá a causa. Porque Adão foi formado primeiro. Porra! É isso, é ordem de chegada. É ordem de chegada. E Lilith? Porra, pelo amor de Deus. O uso da conjunção explicativa porque dá a razão da proibição de Paulo. Pelo amor de Deus, gente. Não é nem necessário uma exegese muito profunda aqui, é português básico. Português básico. Sim, porque a Bíblia foi escrita em português também, né? A ordem de Paulo não é um ensinamento isolado, é visto em toda a Bíblia. Aos Coríntios, Paulo confirma o que ele diz, afirmando que é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Aos Coríntios, Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher. Quando alguém decide colocar uma pastora como líder de um campo, ele está invertendo a ordem bíblica e natural da criação. Quando alguém nomeia uma pastora numa igreja, ele está... Mano, o cara tá tiltado assim por causa de uma pastora nomeada presidente de campo. Eu achei assim, pelo título, meu Deus, né? Algum grupo feminista invadiu alguma igreja e a igreja fez alguma coisa, né? Enfim. O Senhor foi cantado e no seu aí eu achei que ia ter alguma coisa desse tipo. Te dizer mas não, o que aconteceu foi que teve uma pastora mulher nomeada presidente de campo. Esse é o motivo da fúria do pastor aí da vaca privatizada. Está invertendo a ordem natural e bíblica. Ele está colocando uma mulher como cabeça do homem. Você não verá uma mulher sequer em posição de autoridade na igreja, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Para mais detalhes sobre isso, olha, vou convidar vocês para...
Série! Não, olha o nome da série! Olha o nome Nem da no Antigo série! Testamento e nem no Novo Testamento. Para mais Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Esse é o nome da série. detalhes sobre isso, olha, vou convidar vocês para assistir a estes meus vídeos aqui sobre Onde há uma pastora, há um homem frouxo. Caralho, mané, o cara sentiu com força. pastorado feminino. Agora, sabe uma coisa muito interessante? Você sabia que antes do advento do feminismo, não havia uma pastora sequer em todo o mundo? O feminismo O feminino, meu. Feminino. O feminino, mané. Porque o feminino. é aquele movimento político que diz que a mulher foi oprimida pelo homem, que o homem a privou de muitas posições na sociedade. O feminismo, então, diz lutar pelos direitos das mulheres. O feminismo tem várias pautas, mas ele tem uma espinha dorsal, um dogma maior. Que é que mulher é gente. Né, gente? Aquele dogma, assim, que diz que mulheres são pessoas. Que permeia todas as suas bandeiras. O homem é essencialmente igual à mulher. Ou quer dizer, melhor, né? A mulher é essencialmente igual ao homem. Essencialmente igual, não. Ela merece direitos iguais ao homem. Não é que ela é essencialmente igual, tipo, biologicamente igual. Não, porra. E com esse dogma, a dedução lógica de segui-lo é a seguinte: se um homem pode ser pastor, por que uma mulher não pode? Então, é justamente depois do feminismo que começam a surgir pastoras no mundo. Não só pastoras, mas começa a surgir mulher em várias profissões onde o campo predominante era homem. É a afirmação de Wayne Grudem em seu livro Feminismo Evangélico. Ele diz o seguinte: antes das publicações feministas evangélicas, as passagens polêmicas, né, 1 Timóteo, por exemplo, não eram consideradas polêmicas. E ele vai além. Ele afirma que até 1850 não havia uma pastora sequer em todo o mundo. Não existia uma pastora, como não existia várias profissões em que o campo era totalmente masculino. Que coisa, hein, gente? O que será que aconteceu? Feminismo, será? Em 1848 O feminismo, malvado feminismo! aconteceu a primeira reunião oficial do movimento feminista. Que coisa! Até 1850, nenhuma pastora, nenhuma sequer, em nenhuma igreja católica ou protestante. Surge o feminismo, 1848, pronto! Começa a acontecer um milagre, surgem pastoras. Coincidência, né? Nossa, que tragédia, Olha, gente. durante a cerimônia de posse da pastora, o pastor da assembleia disse frases que você pode facilmente ouvir da boca de uma feminista. Sim, uma feminista, aquele povo que odeia a fé cristã. Aquele povo que odeia a fé cristã, incluindo a pastora, então? Porque, pelo amor de Deus... O pastor que nomeou a pastora disse o seguinte: ela está recebendo a unção de pastora presidente da sede de um estado. A mulher não foi chamada só para cozinhar, não, disse o bispo. A mulher, Deus fez como nossa ajudadora. Cara, e é engraçado, o cara foi machista na fala que ele deu de posse da pastora. A mulher não nasceu só para lavar e ser escrava de homem, ela nasceu para governar. Ser escrava de homem? Sabe quem diz isso? As feministas. Quando nos ouvem falar em submissão. Pois é. A mulher... Nossa, por que elas ouvem a palavra submissão de uma forma tão ruim? Por que será? Por que elas veem a palavra submissão de forma negativa? Poxa, submissão é tão bom. A mulher nasceu para governar. Sabe quem diz isso? Simone de Beauvoir, Betty Friedan, qualquer feminista. Menos Paulo. Muito menos Jesus Cristo de Nazaré. Em Isaías, Deus... Por que Jesus Cristo, então, deu para Maria Madalena a missão de avisar todo mundo que ele tinha ressuscitado? Não deu para um homem? Porra. Jesus falou, vai lá e fala que eu ressuscitei. Ao invés de simplesmente aparecer para Pedro, ao invés de aparecer para Tomé, que estava lá desesperado. Não, eu não acredito que ele voltou. Não pode ser. Deus está enfurecido com seu povo. Por meio de seu profeta, ele começa a descrever as suas sentenças de juízo em relação a Israel. E ele diz que iria tirar o sustento de pão e de água, e mais, que tiraria a liderança masculina. Tirar a liderança masculina seria um sinal
do juízo de Deus em relação ao seu povo. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião e o capitão de 50, Bônus, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Tá vendo tudo no masculino aqui. Ele continua. Dar Tá em português, seu bosta. lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Mas as maldições não param. O profeta continua. Ou Deus continua. Os Caralho, Deus vai fazer tudo isso porque uma mulher virou presidente de campo, velho. Porra! opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do Os opressores do meu povo são criança. seu governo. O profeta descreve o governo de menino e de mulheres como juízo de Deus sobre uma nação rebelde. Parabéns a todos aqueles que adotaram o pastorado feminino. Vocês fazem parte agora daqueles que se encaixam debaixo da ira de Deus. Caraca. Porra, Deus fica puto, mané. Vai summonar lá as ursas pra matar as crianças? Sabe, o medroso, ele questiona, é seguro? O avarento indaga, dá lucro? O cristão apenas pergunta, Deus disse? Um cristão não Deus disse. precisa ouvir mais nada depois do assim diz o Senhor. Se a Bíblia declara algo, ainda que eu não entenda, eu obedeço. Então, por que você corta a barba? Por que você corta o cabelo? Não leu lá o artigo da Bíblia que diz que não pode cortar os pelos do corpo? Declara o cristão. Se Deus colocou esse arranjo, homens em posição de liderança na igreja, isso tem um motivo. Isso aqui não é uma competição para ver quem é melhor, como pensam as feministas. Isso aqui é um time, onde visamos... Um time? Caralho, Deus é um grande zagalo. Deus é um grande zagalo, mané. E se ele deixa a mulher no banco, ele tem os motivos dele. a glória de Deus e servimos a Deus onde Ele nos colocou. O homem tem uma predisposição à liderança. O homem possui algumas características inatas que se adequam melhor à liderança. Tipo uma costela. Enquanto as mulheres possuem dons que o homem não possui e se adequam melhor ao cuidado das crianças. Por isso Paulo disse, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, mas ela será conservada na missão de Ela não pode ensinar, mas ela tem que lidar com as crianças. mãe, diz Paulo no mesmo contexto. Mas, com o advento do feminismo, não há homem... E é muito engraçado porque ele não diz Deus. Deus disse. Deus não disse. Quem falou foi Paulo. Sabe? Deus não falou nada. Quem falou foi Paulo. Mas Paulo automaticamente é Deus. liderando igrejas, a falta de homens liderando igrejas. Quer dizer, né? Porque e muitos homens que lideram igrejas são como mulheres, porque esse é o tipo de espírito que a nossa época aceita. E não há mulheres liderando as suas casas. O resultado é um número elevado de famílias cristãs destruídas, inclusive e principalmente nos lares de muitas e muitas pastoras. Além da destruição das famílias e das igrejas, pastorado feminino... O cara agora faz até análise da família das pastoras, mané. É um flerte otário. com o liberalismo. Ih! Do nada liberalismo! O MBL tá acabando com as igrejas. Adam Smith está acabando com as igrejas. O liberalismo é a crença de que a Bíblia tem erros. O liberalismo? Caralho, eu entendi liberalismo tudo errado, gente. Eu entendi liberalismo é tudo errado. Tu não era fã da vaca privatizada? O que tu tá falando mal do liberalismo agora? Nunca gostei desse John Locke mesmo, né? Nunca gostei desse John Locke. Wayne Grudem diz que as igrejas que adotaram o pastorado feminino foram as mesmas que, primeiramente, Ah, esse é o liberal nos costumes, né? Não é o liberal econômico. adotaram o liberalismo. Sim, pois o único jeito de defender o pastorado feminino é dizendo que a Bíblia tem erros. Wayne Grudem diz, então, que, primeiro, essas igrejas adotaram o liberalismo, depois adotaram o pastorado feminino, posteriormente, o casamento gay. Ah, pastor, você está indo longe demais. Isso não vai acontecer. Queridos, já aconteceu e acabou com as igrejas na Europa. No Brasil, Acabou com as já igrejas tem na Europa. igreja com banheiro trans. Sabe, quando nós falamos, pessoal, nós somos protestantes. A nossa única regra de fé é a Bíblia. Não temos papas. Se alguém exige algo de nós,
deve provar na Bíblia. Cada Então, eu vou te fazer um pedido. Pare de cortar a barba, porque tá na Bíblia. membro tem o direito e o dever bíblico de perguntar ao seu pastor: "Que é isso, pastor? De onde o senhor está tirando essa ideia?" Não Contagem de igrejas na Europa, zero. podemos aceitar isso calado. Do contrário, o mesmo que aconteceu na Europa vai acontecer conosco. Foi Jesus quem disse isso. Foi Jesus quem disse isso. O mesmo que aconteceu na Europa vai acontecer conosco. Quem disse isso? Jesus. Que não salga, não presta mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. A igreja na Europa foi pisada. A brasileira, se não se arrepender de seus pecados, também será. Caralho, mano.